Do nosso canal, eu me chamo Nise. E eu sou a Nina. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a água. Será que é importante a gente cuidar do tipo de água que a gente vai tomar? Será que faz diferença para nossa vida, para nossa saúde? A água é ruim para a nossa saúde ou ela é boa para a saúde? E como saber isso? Vamos começar então com a água que vem da torneira. Todo mundo sabe que a água que vem para nós, ela tem um saneamento básico, né? Ali já fala básico. O que seria isso, básico? Vou fazer uma ilustração. Imagina que vocês estão com a casa suja, certo? Aí vocês dizem, eu vou fazer uma limpeza básica na minha casa. O que isso significa? O extremamente necessário, aquilo que está aparecendo mais, que está mais sujo. Não é uma faxina pesada que vai tirar bem as poeiras dos cantinhos, a gordura dos lugares. Não, é o básico, é aquilo que está mais superficial. Não é diferente com a água que vem da torneira. Vocês sabiam disso? A água com saneamento básico, ela chega na nossa torneira não própria para consumo. A gente não deve beber água direto da torneira, porque apesar dela ter esse saneamento, tratamento, é básico, como eu falei. Não vem com todas, é perfeita, sem as impurezas, micro-organismos, micróbios, bactérias. Isso tudo não sai no saneamento básico. E quem tem bastante autoridade para falar isso? Sim, eu sou formada em Química, já trabalhei com tratamento de água aqui na nossa cidade, Porto Alegre. Então eu tenho um pouquinho de experiência, né, com todas as etapas que envolvem, na realidade, a análise da água que chega nas casas. Então não é a estação de tratamento, a gente trabalha analisando a que está saindo lá na torneira das pessoas. Então tem vários tipos de análise que a gente faz para saber se essa água está dentro dos parâmetros estabelecidos pela lei. O cloro, ele traz sérios problemas mesmo para a saúde. Entre eles, eu até estive fazendo a pesquisa aqui e eu vi assim, ó, que ele traz problema respiratório, mau funcionamento do intestino. Eu vou colocar um vídeo depois falando sobre o intestino e a importância dele estar funcionando de maneira correta para a nossa saúde geral do nosso corpo. Né? E a água com cloro é uma das dificuldades do intestino funcionar de modo correto. Já pensou a seriedade disso? Também a dificuldade, né, do corpo de ele absorver os hormônios da tireoide, por exemplo. A água com cloro também prejudica essa parte aí. Outra coisa, ela pode inclusive, o cloro, né, o excesso desse cloro, ele pode trazer problema para a região da boca, da mucosa, né, da nossa boca. Também enjoos, dificuldade em relação à digestão. Eu mesmo já tive experiência em relação a isso, de eu tomar água, e a água tá com tanto cloro, que após eu tomar água, eu quase vomitava, assim, com aquele mal-estar, por causa do cloro. Então, para ver o malefício que o cloro traz. Fora o cloro, tem o flúor também, que a Karina pode falar um pouco mais, tanto do cloro como do flúor, na nossa saúde. O cloro, né, então, ele é um dos elementos, ele é, no caso, quimicamente falando, ele é da família dos halogênios, tá? É a mesma, simplificando, é a mesma família química do flúor e do iodo. Cloro, flúor e iodo. Então, o que acontece? A nossa, como a tireoide, né, ela precisa do iodo para funcionar corretamente. E o organismo não entende a diferença entre iodo e cloro, porque eles são da mesma família química. O corpo olha e vê, né, vou me ligar porque é dessa família ali. Só que o que acontece, então? Como a gente ingere água com cloro, o nosso organismo pega e onde era para ter iodo, ele se liga com o cloro. E o cloro e o flúor também. E um dos efeitos, né, dos malefícios que o cloro causa é roubar o lugar do iodo, vai funcionar mal a tireoide, vai ter problemas de tireoide por consequência, vai ter a questão, né, do metabolismo, tudo isso alterado. E o flúor, inclusive em vários países é proibido adicionar flúor na água, tá? Porque o flúor é extremamente perigoso no sentido de calcificar uma glândula que a gente tem bem no meio do cérebro, que é chamada de pineal. Então, o flúor, ele causa a calcificação dessa glândula. E essa glândula, ela é muito importante porque produz vários hormônios, inclusive os hormônios que são os neurotransmissores
do bem-estar, como a serotonina. E aí o que acontece? A pessoa começa a dormir mal, ela tem problemas emocionais, então uma série de efeitos que vai causar. E os exames de imagem mostram a calcificação dessa glândula, aparecem em exame de imagem. Ressonância magnética, por exemplo, do crânio vai mostrar ela calcificada. E um dos causadores disso, comprovado, né, vários estudos mostram, que é o flúor. Tá? Então é outro que as pessoas têm a ideia de que o flúor é bom para os dentes, né? Essa ideia. Só que na realidade não, na realidade ele causa mais malefício que benefício nesse sentido. O Brasil ainda permite que se adicione flúor na água, outros lugares é proibido no mundo, tá? Principalmente na Europa ali, é proibido. Tá? Então é muito importante também essa questão. E Nina, eu queria te fazer uma pergunta. Em relação à água filtrada, qual é o que ajuda na água filtrada? A gente já viu que a água da torneira não deve ser bebida. Ela chega só basicamente limpa para nós. Como eu já falei antes, básica não significa totalmente pura para a gente beber. Então, não se deve beber água da torneira. Mas tem outros métodos de purificar, de melhorar a qualidade da água, né? Tem, no caso, a água pode ser fervida. Aí ela mata alguma coisa, né? O que mata a água fervida? Os principais micro-organismos, assim, né? Como cozinhar o alimento também, né? Um alimento bem cozido tu evita vários problemas de infecções, né? Por micro-organismos. Então, o processo de fervura 100 graus, né? Vai acontecer, a maioria dos piores micro-organismos serão eliminados. E a questão de tu ferver a água, como o cloro, né? Ele é um gás e ele tá dissolvido na água, quando tu aquece ela, ele vai evaporar. Então, o benefício de parte do cloro também evaporar. Tá. Em relação, Nina, à água filtrada, né? Ele retira micro-organismo, né? Mas qual seria, assim, o filtro melhor, mais adequado pra gente usar? Na realidade, assim, ó, o filtro também de carvão, né? Que é o mais básico, ele é um excelente filtro, assim, ele remove cloro. E micro-organismos também, assim. E o filtro, por incrível que pareça, é um dos melhores do mundo. Já vários estudos mostraram que é aquele filtro bem simplesinho com vela que tinha na casa das avós, de barro, aquele filtro. Porque aquele filtro, além de remover, né, as impurezas e remover o cloro, o barro, ele permite a troca da temperatura com o ambiente. Então, além dos benefícios da filtragem, é uma água fresca. Ela é mais geladinha, justamente por ser feito de barro. Mas hoje em dia, sei que tem também, né, a mesma vela que tem naquele, tem os filtros feitos de plástico, por exemplo, específicos, né, que não tem bisfenol e tal. Não tem benefício de ter essa adicional da temperatura agradável, né, pra se beber. E uma coisa que não depende de geladeira, no caso, né? Pra beber uma aguinha fresca. Ficaria bem fresquinha, bem agradável de se tomar. Bem interessante. E em relação à água mineral, as pessoas, de modo geral, dizem assim, não, eu vou ali e compro água da garrafa mineral, eu tô protegida. É bem assim? Eu não gosto muito de água mineral, eu não compro água mineral, eu prefiro água filtrada e a ozonizada. Porque a água mineral, eles passam por um tratamento para poder tirar os micro-organismos que talvez possam estar ali, né? Dependendo da empresa, isso aí às vezes é mal feito. Então, por exemplo, a fonte pode estar contaminada. As pessoas acham assim, é uma água mineral, ela é pura, ela é da fonte ali, né? Vai lá numa fonte direto e pega a água. Já aconteceu vários casos, inclusive quando a gente foi num sítio e tinha uma vertente, daí tu pensa, uma água pura, né, que tá ali na natureza. E aí a gente foi um pouquinho mais adiante, tinha um rato morto e a água passava por o rato. Então, levanta contaminantes, né? E aí a empresa, se ela não faz bem esse processo, o que acontece? A água pode vir extremamente contaminada porque não tem nenhum tipo de tratamento eficaz para matar os micro-organismos. Então a pessoa acha que tá tomando uma água mineral que vai ser saudável e tá contaminada. Que aconteceu mesmo, uns meses atrás, mais ou menos, se eu não me engano, de uma marca de água ser retirada das prateleiras porque tava com coliformes fecais e partículas que eles não conseguiam identificar o que era. Então vocês imaginam o que tinha lá, não dava nem para identificar o que era. Verdade. Então tem que tomar muito cuidado da procedência, a origem, a empresa que está vendendo essa água. E outro fator também interessante, né, Nina, é que a água, ela vem em tonéis de plástico, em garrafas plásticas. Essas garrafas plásticas, elas têm 6 meses de validade para não ter o produto químico do plástico que prejudica a saúde da gente. Então, tem esse detalhe também. Será que é trocada essa garrafa a cada 6 meses? Principalmente aquelas bombonas que são reutilizáveis? Fora que quando elas vêm do transporte, ela também pega o sol, muitas vezes, né? E a gente sabe que o sol pegando na garrafa, a Nina pode explicar melhor que eu, inclusive. É muito importante essas garrafas de água mineral que a gente compra em menor volume, 5 litros, né? De 1 litro, 2 litros. É muito importante cuidar o plástico.
A gente pode até falar sobre isso depois em outro vídeo, que não vai ser o foco aqui, mas é bem interessante. As garrafas que são feitas de PET, tá? Que é o mais simples, né? Elas liberam bisfenol. E o bisfenol é cancerígeno, é comprovado que ele causa câncer de mama e de testículos. Então, no movimento, só pra ter uma ideia, no movimento de agarrar a garrafa e amassar ela, é liberado o bisfenol. Além do calor, claro, que é outro fator. Mas só o fato de amassar ela. Então, não é adequado para se usar, porque é comprovado que causa câncer, realmente, né? Então, mais um fator a ser levado em conta. Muito, muito boa lembrança, né? Verdade. E outro detalhe também que a gente pode falar em relação um pouquinho mais sobre água mineral, o sal. A água mineral, na maioria das vezes, ela tem muito sal. Depende da água, da marca. Então é importante também a gente olhar isso, porque o sal demais no nosso organismo não é bom, não é saudável. É sódio, prejudica a saúde, não é mesmo? Sal, cloreto de sódio ou sais que contêm sódio, né? Porque os sais, eles, quimicamente, é uma família muito ampla, então tem sais, os sais minerais, né? Muitos são benéficos, mas é comprovado também que o sódio, que tem em muitos alimentos industrializados, ele faz reter líquido, né, e aumenta a pressão, né, é comprovado que ele tem esse efeito. Então, tem que tomar cuidado também com o nível de sódio, principalmente. Na água, né? E tem algumas marcas que tem bastante sódio. Então, é importante, quando a gente for tomar uma garrafinha de água mineral, a gente dá uma olhadinha nisso, não custa nada. No rótulo dela ali, né, ali diz a quantidade dos ingredientes, o que tem, os minerais e tal, e vai falar do sódio também. Tá bom? Outra coisa importante que eu me lembrei agora, em relação à água que vem direto da torneira para nós, ela traz, além do que a gente já falou dos micróbios e muitas outras coisas que pode estar até contaminada durante o cano, né, a vinda até a nossa casa, também tem o detalhe dos hormônios que vai dentro da água, hormônios que as mulheres, principalmente, não só mulheres, mas principalmente as mulheres tomam, que são os anticoncepcionais e por aí vai, né? Ela é liberada na urina, e a gente sabe que toda a água é reaproveitada, né? Da urina vai junto, e ela é reaproveitada, tratada e volta para nós. Então, Nina, o que tu acha? Tu acha que ela, só o fato de passar pelo filtro, vindo da torneira, passar pelo filtro é o suficiente? Não, é comprovado que os hormônios, eles ficam e a gente ingere eles na água. Então, isso aí, a longo prazo, né, vem causando grandes problemas que as pessoas não se dão conta, né, de onde vêm certos transtornos e é da água que a pessoa tá tomando. Então, bem como a Nise falou, né, as mulheres fazem xixi, o anticoncepcional, os hormônios saem, né, porque toma anticoncepcional, os hormônios saem na urina, e aí isso aí vai retornar pra circulação nas nossas casas depois. Então, a gente vai estar tomando e vai estar ingerindo hormônio sem tomar hormônio. E é um prejuízo muito grande para nossa saúde Principalmente também. para os homens, porque é progesterona, né? Isso. Hormônio feminino, então pode causar vários problemas hormonais para os homens também. Não só para mulher. E por aí vai, porque são muitos contaminantes que tem na água, muitos mesmo. Então, talvez vocês perguntem, né? Fica pensando, pô, mas então, se a água filtrada não adianta, a água fervida não adianta, a água mineral, apesar de ter todos os minerais que vêm lá, né, da fonte, ainda corremos um risco enorme de contaminação. Então, será que existe água boa para a gente beber? Qual seria a água ideal para se beber? Então, a gente tem outros tipos de água, que pode ser, aliás, água é uma só, né? H2O. Mas modificar essa água para a gente beber de maneira pura, saudável, existe sim. E esse vai ser um tema que nós vamos falar só sobre isso no próximo vídeo, que nós vamos aprender sobre a diferença entre o ozônio na água, a água ozonizada, a água ionizada, que são coisas diferentes, e a hidrogenada. Essas três águas que nós vamos falar no próximo vídeo. A Nina vai comentar muito sobre, ela vai explicar bem sobre a hidrogenização da água, e isso vai fazer vocês entender que existe sim uma água bem saudável para a gente beber e que pode trazer muito benefício à nossa saúde. Então, nós vamos parar por aqui hoje, e no próximo vídeo, se vocês quiserem saber qual é a melhor água para se beber, nos acompanhe. Tá bom? Adeus!